Agora, existe, obviamente, uma parte em João 14, o qual realmente faz com que as pessoas realmente fiquem presas nessa doutrina satânica da Trindade, o qual nós vamos aqui explicar claramente que não é o que as pessoas pensam. Vamos ler em João 14, diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, as pessoas, obviamente, quando chegam aqui a este verso, a esta parte da Bíblia, onde Jesus está a dizer que iria dar no futuro outro Consolador, então as pessoas realmente dizem: estás a ver? É outro. Não é Jesus. Não é o Pai. É outro. Então as pessoas caem no erro de acreditar nas tradições de homens e no que os teólogos e os pastores dizem, o qual dizem que é realmente outro, é outra pessoa. Não é o Pai nem Jesus Cristo. É outra pessoa. Então nós vamos aqui tentar ver, esmiuçar esta parte, o qual eu quero deixar claro que não é outra pessoa, mas é o próprio Jesus noutra forma. É o Jesus em espírito, não é Jesus em corpo, mas era em espírito. Por isso ele está a dizer outro, e existem outras razões para ele dizer outro também, mas não haverá tempo para explicar, mas posteriormente irá-se explicar. Mas uma coisa que é clara é assim: quem escreveu a palavra Paracletes, que é a palavra em grego que é advogado, ou consolador, foi João. Unicamente existe 5 vezes em todo o Novo Testamento. Tem graça que João, que foi ele que escreveu a Bíblia, ele escreveu também 3 pequenas epístolas. E na primeira epístola de João, encontra-se a 5ª vez que ele escreveu esta palavra, que no grego realmente quer dizer ou advogado, ou consolador, ou confortador, tem mais alguns significados, mas o que é interessante é que os tradutores da Bíblia, por terem esta mente pré-concebida, estas ideias pré-concebidas que são da tradição dos homens, o qual leva a eles a traduzir a Bíblia com certas tendências, realmente eles traduziram em 1 João 2, 1, eles traduziram a palavra Consolador de uma forma diferente. Mas João deixa-nos saber exatamente quem é que é o Consolador. Vamos ver em João 2:1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um Consolador para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Quem é que é o Consolador para com o Pai? Jesus Cristo, o Justo. João, ele, mais uma vez eu vou repetir, foi ele que escreveu no Evangelho de João 4 vezes. Ele usou 4 vezes esta palavra Consolador no Evangelho de João. E ele ali, os tradutores decidiram traduzir como Consolador. Aqui, em João 2, 1 João 2:1, eles decidiram traduzir como advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Mas na realidade, a palavra é exatamente a mesma. Na realidade, só existe 5 vezes em todo o Novo Testamento. Então, aqui temos que concluir que, para João, o Consolador é Jesus Cristo, o Justo. E não é uma outra pessoa à parte. Não é. Pois aqui a palavra é a mesma. Por causa da tendência e das ideias pré-concebidas dos homens que traduziram a Bíblia, eles tentam fazer acreditar que o advogado, então Jesus aqui seria chamado como advogado, não seria chamado como Consolador. Então realmente não há ligação ao Consolador. Mas Jesus é o Consolador. João aqui deixa-nos saber. É muito claro. Mas vamos, como eu disse, esmiuçar, vamos realmente ler e pensar sobre o que é dito em João 14, para ver quem é que realmente é o Consolador. É claríssimo. Vamos ver isto, meus queridos. Vamos ver. Diz assim: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Vamos parar aqui um pouco. Aqui, o que é que Jesus... Vamos pensar bem no que é que Jesus está a dizer. Vamos ver cada palavra, cada sentença. Vamos ver o que é que Ele está a dizer. Ele está a dizer assim: que Ele iria rogar ao Pai que o Pai vos dará outro Consolador, ok? O outro Consolador, não fiquemos só parados aí. Vamos ver o resto do contexto tudo. Vamos ver. Ele diz assim: vos dará outro Consolador. Então, este Consolador ainda não estava com eles, ok? O que fosse que houvesse de vir, não estava com eles neste momento, ok? Então, isto é importante, pois nós sabemos que os discípulos, eles já tinham o poder do Espírito Santo a trabalhar neles. O poder do Pai já trabalhava neles, pois eles expulsavam demónios, curavam as pessoas. Mas
este Consolador iria ser dado no futuro. Então aqui há um pormenor muito importante. Isto seria no futuro, ok? E porquê que isto é importante? Porque era necessário Jesus realmente vencer o pecado, morrer, ser ressuscitado, ir ao céu, ser glorificado. E então aí sim o Consolador poderia ser dado, futuramente, como ele diz. Mas vamos ler em João 7,38. O que é que nos diz? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Vocês percebem aqui, meus irmãos? Ele está a dizer que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Aqui, um pouco mais atrás, aqui o comentário de João, ele está a dizer assim. Jesus está a falar do Espírito Santo, que haveria de ser dado, mas ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus tinha que realmente levar esta vida vitoriosa ao Pai. Jesus tinha que ser glorificado, como ele, lembram-se no verso, diz: Pai, glorifica-me agora a mim com a glória que eu tinha antes de vir ao mundo contigo. Então, esta glória é o quê? É na totalidade todas as características de Deus sendo outra vez dadas a Jesus, e ele agora sendo obviamente parte homem, parte Deus, parte natureza divina, parte humana, e ele ao ser levado ao céu, ele então voltou a receber a divindade a 100%. O Espírito de Deus outra vez encheu Jesus no seu ser plenamente, e ele voltou outra vez a ser onipresente, onipotente e onisciente. Então, através do Espírito de Deus, que vem do Pai e passa por Jesus, ele então poderia outra vez estar presente em todo lado, não numa forma física, obviamente, porque ele está no lugar santíssimo, mas através do Espírito Santo, ele poderia se fazer presente em todos nós, espiritualmente. Por isso ser de uma outra forma, ele dizer, ele vos dará outro. Mas aqui diz que ele teria que ser glorificado primeiro. Então, o Espírito Santo e Jesus, não há separação, os dois são o mesmo. Primeiro tem que ir um tinha que ir para depois vir o outro. Então o Consolador é o próprio Jesus Cristo, mas de uma forma espiritual, não física, obviamente. E diz em João 16: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Percebem aqui o que é que Jesus está a dizer? Ele diz assim, convém, é necessário. A palavra ali devia ser, é urgente que eu vá. É extremamente urgente e necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas mais uma vez eu pergunto, o Consolador já não existia? O Consolador não, perdão, mas o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, na mente trinitária, for essa pessoa que sempre existiu, co-eterno, que é um Deus por ele mesmo, ele já existia. Porque é que Jesus teria que ir para depois ser enviado o Consolador? Obviamente, porque seria Jesus, noutra forma, numa forma espiritual, a qual seria realmente uma forma diferente. Por isso ele diz outro Consolador, mas seria realmente Jesus, ele próprio, numa forma diferente. E é necessário que ele fosse ser glorificado pelo Pai, aceite esta vida, este sacrifício perfeito que foi feito por Jesus, para que Jesus pudesse outra vez voltar a ter a sua plenitude, como ele tinha antes de vir à Terra, para depois voltar a dar o que nunca houve na Terra antes, que é o Consolador, que realmente é a fusão do Espírito de Deus, o Pai, com a vida de Jesus. Podemos dizer, o Espírito de Jesus, os dois fundiram-se e realmente o poder que sempre houve, mas esta vida vitoriosa realmente agora vem em forma do Consolador. E ele realmente é especial e nunca houve antes na história da humanidade. Por isso, nós realmente somos muito privilegiados. Mas continuando. Então, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é que iria ficar connosco para sempre? Vamos ver em Mateus 28, diz, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. E amém. Glória a Deus por isso. Não é outro. Realmente é Jesus que está connosco. Então quando aparece aqui em João 14 a dizer
Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, é realmente Jesus. Ele diz, eu ficarei convosco até ao fim dos séculos. Eu estarei convosco, ok? Não é outro, é Jesus. Nós temos que acreditar que Jesus não é um mentiroso. Se ele está a dizer que ele fica connosco, é ele que fica connosco. Não é outra pessoa que vem fazer-se imitar Cristo, a fazer-se passar por Cristo. Não, a Bíblia diz que é Jesus que está em nós, não é outra pessoa. Mas continuando aqui no verso 14, com o Consolador diz, para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco. Ok, vamos parar aqui um pouco. Então, Jesus diz que ele iria ser dado no futuro. A Bíblia diz que o Consolador, o Espírito, ainda não tinha sido dado. Mas como é que os discípulos o conhecem? Porque Jesus diz assim, mas vós o conheceis porque habita convosco. Se ele ainda não tinha sido dado, como é que os discípulos o conheciam? Obviamente, porque eles conheciam Jesus. Quem é que eles conheciam? Ele diz assim, porque habita convosco. Quem é que habitava com os discípulos? Era Jesus. Então Jesus está a dizer assim, vós o conheceis porque ele habita convosco. Ele ainda não foi dado, mas vós o conheceis. O Consolador, que é o Espírito Santo, não tinha sido dado, mas os discípulos já o conheciam. Eles conheciam realmente a pessoa de Jesus Cristo, o qual é o Consolador. Eu acho que é bastante claro, só quem não quer entender é que não entende. Então ele diz, mas vós o conheceis porque habita convosco. Eu habito convosco, vocês conhecem o Consolador, sou eu mesmo. E estará em vós, ok? Ele está a dizer que o Consolador ia estar neles futuramente. Estará em vós futuramente. E depois diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vocês percebem? Jesus está a dizer, eu serei levado para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele diz, estará em vós. Jesus está a dizer, não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco para sempre, até ao fim dos séculos. Eu voltarei para vós, ok? Em forma espiritual, que é o Consolador. E depois diz, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Então se formos a fazer uma comparação, mais em cima ele diz, porque o mundo não o vê, nem o conhece. E depois ele diz, o mundo não me verá a mim. Então, percebem? Aqui o paralelo Jesus está a fazer entre o Consolador e ele mesmo. É a mesma coisa. O Consolador e Jesus Cristo é a mesma coisa. Mas depois diz, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isto aqui é interessante, porque Jesus está a dizer que eles viverão. Não estavam eles já vivos? Realmente, isto é o Evangelho. Jesus iria dar a sua vida, através do Espírito, a eles. Porque eles já estavam vivos. Porque é que Jesus está a dizer, vós vivereis? Eles já estavam vivos, não é verdade? Mas eles não tinham vida, realmente. A vida eterna é só encontrada em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, vindo como Consolador em Espírito, vivendo a sua vida em nós então viveremos verdadeiramente. Depois diz, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, Jesus, ele está a dizer claramente que vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ele fala isso do Consolador. E depois ele aqui, mais em baixo, ele diz assim, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então quem é que é o Consolador, meus amigos? Minhas irmãs e meus irmãos, quem é que é o Consolador? Obviamente é Jesus Cristo. Vamos ver os paralelos. Jesus está a dizer claramente. Ele diz, vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. E depois ele diz aqui em baixo, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu em vós, como ele disse, que o Consolador iria estar neles, em vós, e ele diz agora que eu estou em vós, ok? E depois ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ok, outra vez aqui. O que é que ele está a dizer? Que ele, Jesus, iria se manifestar àquela pessoa que guarda a palavra de Deus, que guarda os mandamentos. Essa pessoa será visitada por Jesus, não é por outro. O Consolador é Jesus. Vamos ler, vamos entender as coisas claramente que está na Bíblia. É muito claro. E disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, como é que hades de manifestar a nós e não ao mundo? Vejam esta pergunta. O que é que Judas não os Iscariotes? Ele entendeu com o Consolador. Ele entendeu que era Jesus Cristo. Ele diz assim, Senhor, como é que te hades de manifestar a nós e não ao mundo? Ele faz esta pergunta. Então, ele entende quem é que é o Consolador para Judas não os Iscariotes e para todos os discípulos, na verdade. Os que estavam ali presentes. O Consolador é Jesus Cristo. Ele diz assim, como é que isto vai ser feito? Jesus não responde.
diretamente a essa pergunta, porque, obviamente, Jesus, a verdade seria que ele iria responder: eu virei a vós, eu próprio, em espírito, invisivelmente. Eu trabalhei nos vossos corações, nas vossas mentes, no vosso ser, em espírito. Sou eu mesmo, em espírito. Mas ele não responde, ele responde assim. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu não sei se isto pode ficar mais claro. Para mim não pode. Para mim é tão claro aquilo que Jesus está a dizer, que o Consolador é ele próprio, que ele viria. Na verdade, o Consolador, ao fim, aqui acabámos de ler que e viremos para ele e faremos nele morada. Ele e o Pai. Na realidade, quando nós recebemos Jesus, estamos a receber o Pai. Porque o Pai está em Jesus, percebem? A Bíblia diz isto claramente. Tu em mim... a Bíblia diz isto claramente. O Pai está em mim, eu neles e tu em mim. Pronto, já lemos os versos ainda há pouco. E existem outros, muitos mais, o qual diz que realmente Deus, o Pai, está em Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus Cristo, estamos a receber o Pai. Então, quem não quer realmente ler e entender o que foi aqui dito, realmente isso terá que arcar com as consequências perante Deus. Mas o Consolador é Jesus Cristo. O Consolador é Jesus Cristo, verdadeiramente. E Jesus Cristo traz consigo o Pai, pois o Pai habita em Jesus Cristo, sempre habitou. Pois o Pai é a fonte de tudo. E vamos ver aqui, mais uma vez que é usada a palavra Consolador, diz: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ok? Percebam bem, aqui o Espírito Santo procede do Pai. Se isto fosse uma pessoa à parte, seria usado este tipo de terminologia. Não, estes termos não seriam usados. Será enviado Deus Espírito Santo, o qual tem graça, mas o termo Deus Espírito Santo não existe uma vez só na Bíblia. O Deus Espírito Santo realmente é inventado pelos homens. Esses termos e esse Deus em si, esse ser à parte do Pai, um ser, um indivíduo por ele próprio, esse não existe. E também o termo Deus Filho não existe uma só vez na Bíblia. Existe Deus Pai, sim. Ou existe Deus o Pai. Mas nunca existem os outros dois termos. Então, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. E fica bastante claro que o Consolador é realmente Jesus Cristo. E quando nós recebemos Jesus Cristo, recebemos o Pai. Vejam este verso em Coríntios diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo. Nós sabemos, Paulo e a Bíblia deixam-nos ficar a saber claramente que Deus é o Pai. Então, o Pai estava em Cristo reconciliando o mundo. Quando nós recebemos Cristo, quando Paulo, por exemplo, diz Cristo em nós a esperança da glória, ele está a dizer é realmente o Pai e o Filho estão em nós. E nós vemos que Jesus disse claramente também que nós viremos habitar naquela pessoa que acredita na palavra. Então, fica claro, muito claro. Quem não quer entender da forma clara que a Bíblia... É porque se a pessoa não quer entender a forma clara como a Bíblia explica estas coisas, eu entendo que muitos de vós realmente nunca viram as coisas tão detalhadamente e tão explicadas desta forma, com tanta clareza, mas que possam continuar a ver e a pesquisar estas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Isto é muito importante, porque na prática, se nós dissermos que existe outra pessoa agora aqui connosco, não é Jesus Cristo nem é o Pai. Isto é o plano maquiavélico, é o plano sublime, astuto de Satanás, o qual ele enganou o mundo inteiro. Mas vamos ver realmente o que é o Evangelho. Diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então, este é o Evangelho do Reino. O Reino não vem por aparência, não vem por visão, mas o Reino está em nós. O Reino realmente é um ministério do Espírito em nós, a vida de Cristo em nós, vivida outra vez. Este é o reino.
que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Esta é a nossa esperança magnífica. É a nossa... isto realmente é tudo para nós. Isto devia ser tudo para nós. Se nós vermos o que a Bíblia nos diz. Agora, se nós pensamos que é outra pessoa que habita em nós e não Jesus ou não o Pai, estamos perdidos. Estamos realmente em graves problemas. Em 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vejam o que João aqui nos diz. O que é que na prática... Comunhão é o quê? Comunhão é quando nós temos comunhão com uma pessoa. Neste caso, João está-nos aqui a dizer: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não é com mais ninguém. E como é que João tinha comunhão com o Pai e com o Filho? Era através do Espírito, meus irmãos e minhas irmãs. Através do Espírito de Deus, da sua própria presença. De fato, é a presença de ambos, do Pai e do Filho. Por isso, João está aqui a dizer que ele tem comunhão tanto com o Pai como com o Filho. Então, isto é realmente o Espírito Santo. É comunhão com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é algo, é um agente, é uma forma pela qual Deus se faz presente em todo o universo, e o seu Filho também, e o qual eles podem habitar no crente. Isto é maravilhoso. Isto realmente é o Evangelho. É o Evangelho. E através deste Espírito Santo, deste agente, deste veículo que Deus usa, é através deste veículo que Jesus vive a vida dele em nós outra vez. E isto é o Evangelho. Este é o problema. Como já vimos, fica tão claro que o Espírito Santo realmente é o Pai, que o Pai tem um corpo e tem um Espírito, o Espírito dele não está no corpo dele, ele está sentado no trono, mas o Espírito enche todo o universo, os céus e a terra. E ele faz realmente presente em nós, como sendo o templo de Deus, ele habita em nós, como vimos nos versos, através do seu Espírito. E Jesus Cristo também habita em nós, através do Espírito Santo. E este é o plano satânico, bem constituído de Satanás, usando termos e expressões bíblicas para se fazer... Primeiro, o plano dele é destruir a salvação de todos nós. Porque se nós acreditamos realmente que existe outra pessoa que está em nós, que não é o Pai nem o Filho, nós acabaremos perdidos. Pois Jesus diz claramente que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, unicamente, como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós não conhecemos o Pai e o Filho, nós estamos perdidos. Se nós dissemos que agora está aqui outra pessoa, o qual é o Deus Espírito Santo que não existe, então estaremos perdidos completamente. Agora, se nós acreditamos que o Pai e o Filho habitam em nós, e ele especialmente Jesus Cristo, que foi um homem e que viveu como um homem, ele quer nos dar esta experiência magnífica, vitoriosa da sua vida e viver a sua vida outra vez em nós, e é assim sim a santificação ser completa e feita de fato. Isso sim, isto é a verdade. Agora, se nós dissermos que é outro ser, estaremos perdidos. A Trindade arruína o plano da redenção, assassina o caráter de Deus, pois Deus não tem um filho. Quando Deus diz: eu amei o mundo de tal maneira que enviei o meu filho unigênito para morrer, não, Deus não enviou nada, nem tem amor nenhum. A Trindade é uma doutrina satânica muito violenta para a salvação. Ela destrói, arruína a salvação do homem. E eu espero que com este vídeo possa esclarecer um pouco a vós que realmente procuram estas coisas, estas verdades eternas, o qual depende a nossa salvação. A nossa salvação depende. Se nós somos ignorantes e morremos na ignorância, tudo bem, mas se nós estamos a ver estas coisas e queremos voluntariamente acreditar em tradições de homens, porque vou ser expulso de tal denominação, porque o meu marido se calhar vai separar-se de mim, porque o meu filho vai ficar zangado comigo, porque a minha congregação vai se afastar de mim, vou ouvir maldicência, vou ser perseguido. Se nós ouvimos a verdade hoje e decidimos não ouvir o que o Espírito Santo nos está a dizer, que é o próprio Pai e é Jesus Cristo, que isto é a verdade e que nós devemos realmente ouvir o que a Bíblia nos diz, estaremos perdidos. Isto realmente é o pecado contra o Espírito Santo. É quando nós somos convencidos da verdade e continuamos no erro voluntariamente.
Então eu espero que isto não aconteça com nenhum de vós. Por favor, pensem bem sobre este assunto. A Bíblia é clara, muito clara. Temos de ser racionais e não vamos ouvir o que os homens dizem. Não me ouçam a mim. Não ouçam a este pastor, ou aquele teólogo, ou aquele professor. Mas ouçam o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara. Eu acho que ficou muito claro hoje nestes estudos que temos andado a fazer. Então, eu oro por vocês. Vamos fazer uma pequena oração. E espero que tenha sido uma bênção grande para vós este estudo. Mais uma vez, eu agradeço. Vamos orar. Ó Santo Deus, quero-te dar graças, Pai, por teres-me permitido, em primeiro lugar, teres-me permitido conhecer esta luz preciosa. Também teres-me trazido das trevas profundas onde eu me encontrava, na miséria profunda onde eu me encontrava. E agora teres-me trazido para a tua luz. Eu peço-te, Pai, por favor, que toques no coração destes irmãos, destas irmãs, para que eles possam realmente vir a estudar mais e a confirmar o que hoje foi confirmado para eles pelo Teu Santo Espírito, de que Tu, ó Pai, habitas em nós. Tu realmente és o soberano, o todo-poderoso, o Altíssimo, o Deus da Bíblia, o ser, a pessoa que se encontra no trono magnífico, a majestade das alturas, e que tens um Filho precioso que saiu de Ti, que foi gerado de Ti, o qual é divino, é natureza divina, igualzinha a Ti, Pai. E que nós possamos ter isto em mente e vamos ver que a nossa vida na prática vai mudar. Que Tu, Pai, possas convencer todos estes irmãos e todas as irmãs e que seja tudo feito para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos ser outra vez reconciliados contigo, como diz a Bíblia que já aconteceu através do sangue do Teu Filho, mas que aconteça na prática e que possamos dar tudo a Ti e não só um pouco de nós, mas tudo, como Tu queres. Que aumentes a nossa fé e que possas realmente vir viver em nós a cada dia. A gente pede, Pai. Muito obrigado. Tudo te agradecemos no nome precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou do vídeo, se tem gostado do trabalho que eu tenho vindo a fazer, por favor, carregue aqui no botão onde diz aqui esta campainha para que você possa receber os meus vídeos frequentemente, cada vez que eu os faço, que possam ser vistos no seu e-mail ou no seu alerta no YouTube e que também possa compartilhar estes vídeos para que as outras pessoas possam saber destas verdades maravilhosas e presentes para este nosso dia. Que Deus abençoe imensamente você e a sua família, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.